Olá, bom dia a todos. Bom, eu de novo queria agradecer este convite, CCIP. Nós na Caixa estamos conscientes de que a atividade de exportação é uma atividade estratégica e fundamental para o desenvolvimento do nosso país e por isso a Caixa está sempre muito atenta em termos dos vários produtos e serviços que pode prestar aos seus clientes no apoio à exportação. Neste caso em concreto, vamos falar num dos principais produtos que temos nesta área, que achamos que é bastante interessante e útil para as empresas, que é o factoring sem recurso de exportação. A nossa agenda irá ser composta por cinco pontos. No primeiro ponto, o contrato de factoring, iremos aqui analisar de uma forma assim muito genérica todo o conjunto do mercado global das operações de factoring que são feitas em Portugal, os vários tipos de operações que são feitas. Depois também falar um pouco no conceito genérico de factoring e depois sim caracterizar mais detalhadamente aquilo que é o tema deste webinar, que é o factoring sem recurso de exportação. Depois, num segundo tópico, teremos uma análise ao fim e ao cabo dos 4 serviços que estão associados a este produto. No ponto 3 falaremos um pouco de algumas situações em que há uma especial apetência e utilidade em as empresas contratarem uma operação de factoring sem recurso, mas como em todos os produtos, não há produtos perfeitos, por assim dizer, e portanto há determinadas situações e enquadramentos que eu não consigo adicionar a esses serviços. Portanto, há determinadas situações que o factoring não consegue incorporar, porque portanto, não é um produto que consiga milagres e portanto vamos também falar um pouco nessas situações não enquadráveis. Finalmente, dar só uma pequena abordagem sintética em termos da oferta global dos vários produtos, muito sintética, portanto, em termos da oferta global, e falar um pouco na rede comercial que temos de apoio às pequenas e médias empresas e às grandes empresas, da rede comercial pelo país inteiro, que dá apoio às empresas. Começando aqui no contato de factoring, portanto, o mercado de factoring global é um mercado que apresenta aqui diferentes tipos de produtos, diferentes modalidades, diferentes características em termos das operações. Desde logo há uma distinção fundamental que é feita relativamente ao factoring, que é o factoring com recurso ou o factoring sem recurso. Antecipando um pouco o factoring, há aqui uma cessão financeira dos créditos ao banco para que este faça o esforço e a gestão da cobrança desses créditos, e portanto esta distinção do factoring com ou sem recurso tem a ver com a situação dessa cedência ser feita passando o risco para o lado do banco ou não passando o risco para o lado do banco. Isto é, no factoring com recurso, eu tenho o direito de regresso sobre o aderente, ou seja, se eu não conseguir cobrar esses créditos, quem fica com o prejuízo é o cliente. Já no factoring sem recurso, a cedência ela é irreversível, ou seja, eu assumo o risco de crédito por incumprimento ou insolvência daquele devedor. Depois, em termos de mercados, podemos ter aqui operações de factoring doméstico, que são aquelas operações que nós fazemos com clientes em que as entidades para quem eles fazem as vendas estão também em Portugal, portanto é um factoring totalmente feito com entidades portuguesas, quer o nosso cliente, quer os clientes do nosso cliente que integra o factoring são todas entidades portuguesas. Temos o factoring de exportação, que é portanto, aquele contrato que eu faço com o meu cliente português que está a exportar e em que
os créditos são relativos a vendas que ele faz para o estrangeiro. Portanto, serão entidades estrangeiras que fazem a compra ao nosso cliente. Portanto, esse é o factoring de exportação. O factoring de importação é um factoring que nós atualmente não estamos a fazer, já fizemos quando tínhamos o Banco Caixa Geral em Espanha. Ao fim e ao cabo, no factoring de importação, eu sou chamado aqui pela outra entidade financeira a realizar o esforço de cobrança e a cobertura de risco para essa entidade, mas é essa entidade financeira que faz o contrato de factoring, que está no estrangeiro, nomeadamente aquele exemplo que eu dei do Caixa Geral em Espanha. Portanto, o banco em Espanha é que faz o contrato com o cliente espanhol, que depois, ao vender em empresas portuguesas, necessita de ter aqui uma entidade que faça a cobrança e a cobertura de risco, e então eu sou chamada no âmbito de uma operação de factoring de importação pelo outro banco espanhol. Depois, um outro conceito relevante no mundo do factoring é a questão do factoring ser notificado ou não notificado. Portanto, a questão da notificação é importante para que o devedor conheça ou não conheça que há uma cedência de créditos e se responsabilize e obrigue a fazer o pagamento diretamente ao banco. Portanto, eu num crédito, num factoring notificado, há a notificação dos devedores, portanto, dos importadores no estrangeiro que compram ao nosso cliente exportador, e eu notifico-os para que eles aceitem o contrato de factoring e façam o pagamento diretamente a mim e não ao cliente da operação de factoring. No não notificado, os devedores não têm qualquer conhecimento de que houve a cedência. Portanto, é uma relação de cedência, mas depois esses devedores farão o pagamento ao nosso cliente e depois é o nosso cliente que nos vai dizer: olha, eu já recebi os fundos destas faturas e portanto, transfere os fundos para fazer a cobrança das operações. Uma outra característica em termos de contratos é os continuados ou pontuais. Portanto, eu num contrato continuado, normalmente ele é feito por um prazo renovável por iguais períodos. Portanto, e normalmente há aquela analogia à conta corrente em que eu tenho um prazo semestral renovado por iguais períodos, enquanto numa operação pontual normalmente tem mais a ver com vendas específicas ou um concurso ou uma obra ou uma montagem no exterior, por exemplo, de equipamentos de telecomunicações, e portanto o contrato é feito pontualmente para aquele fim específico, para aquela prestação de serviços, para aquela venda específica, e portanto ao fim de X meses ele termina. Outra característica que podemos aqui realçar em termos do mundo do factoring é a questão da cobrança e da assunção do risco. Portanto, eu posso fazer isso de uma forma direta, ou então, no caso da Caixa, como não temos uma rede internacional de sucursais, de escritórios espalhadas pelo mundo que nos possam fazer, digamos que esse serviço internamente no Grupo Caixa, aquilo que fazemos é externalizamos essas funções em congêneres internacionais para que nos façam esse serviço, portanto, de uma forma de outsourcing, por assim dizer. Depois, ao nível da notificação que fazemos aos devedores, podemos aqui distinguir os contratos que têm notificação geral ou então notificação específica. Na notificação geral, que é o mais comum, portanto, eu faço uma notificação geral para todos os créditos. Portanto, o devedor é notificado que a partir do crédito a emitir no dia X, todos os créditos subsequentemente emitidos, a essa data, serão cedidos. Relativamente à notificação específica, é diferente porque eu vou notificar crédito a crédito, portanto, a fatura a fatura, eu vou fazer uma notificação e, portanto, não existe aqui, em termos contratuais, a obrigação de serem todos os créditos. Portanto, uma fatura ele pode integrar na notificação específica e ela entra no factoring,
mas outras faturas que ele vai emitindo não estão abrangidas pelo factoring e, portanto, não estão ao abrigo do contrato. Depois, um último caso que temos aqui é também a operação de reverse factoring, que normalmente é o contrato de factoring que nós fazemos associado a uma operação de confirming. Podemos depois também contratar para o serviço de adiantamento associado a uma operação de confirming. Portanto, eu posso, numa operação de confirming, depois associar com os fornecedores operações de reverse factoring para que eles, de uma forma automática, possam ter aqui a antecipação dessas faturas que vão sendo incorporadas na operação de confirming. Portanto, a operação de reverse factoring normalmente está sempre associada à operação principal de confirming, em que eu depois vou fazendo operações de reverse factoring com os vários fornecedores. Passando aqui para o próximo slide, íamos, portanto, falar aqui no conceito genérico de factoring. Portanto, o factoring é uma cessão financeira de créditos correntes de vendas a prazo que os nossos clientes vão fazendo. Portanto, ao nosso cliente nós damos o nome de aderente, e, portanto, aos clientes que integram, do nosso cliente que integram a operação de factoring, damos o nome de devedores. Nós aqui, em termos de instituição financeira, tomamos o nome de fator. A cessão financeira de créditos, portanto, é diferente de uma aquisição de créditos, é diferente, portanto, é uma modalidade diferente da aquisição de créditos ou da cessão de créditos conforme ela está definida em termos do nosso Código Civil. Portanto, nessa aquisição de créditos, a diferença que existe há uma venda pura desses créditos, portanto, o aderente vende os créditos e, portanto, já não quer saber mais nada sobre esse crédito, portanto, vendeu por um preço, portanto, a partir daí o problema é do banco, o banco tem esse título de crédito e, portanto, é o banco que irá cobrar e assumir o risco desse crédito. Na cessão financeira ao factoring é diferente, a cessão é feita com o intuito da instituição financeira a prestar aqui um serviço de gestão de cobrança desses créditos. Portanto, é aqui um meio para que o banco possa disponibilizar aqui um serviço especializado de cobrança desses créditos. Depois, como já vimos, essa cessão pode ser tomada com ou sem recurso, portanto, com ou não direito de regresso sobre o aderente, mas, portanto, é importante fazer esta ressalva em termos de diferença do que é uma cessão financeira, portanto, de factoring, e que é uma aquisição pura, portanto, uma aquisição de créditos. Em termos do fluxo, temos, portanto, aqui o nosso cliente, que é o aderente, que faz a venda dos seus bens ou serviços ao devedor internacional. Depois, numa segunda fase, ele irá fazer a cedência desses créditos à Caixa e, obviamente, que para além do serviço base de esforço de cobrança, há um outro serviço muito valorizado, que é a questão do adiantamento. Portanto, ele, ao fazer a cedência dos créditos, do ponto de vista da sua tesouraria, é sempre bastante útil ter aqui a possibilidade de pedir adiantamento sobre os créditos. Portanto, se ele vendeu 100.000 euros a 90 dias, a receber daqui a 90 dias, portanto, será sempre bastante útil para ele ter aqui a possibilidade de adiantar uma determinada percentagem desse valor até que a cobrança seja efetivada. Depois dessa cedência, o banco irá efetuar todo o serviço de esforço de cobrança junto do devedor e em determinado momento, que se espera não muito posterior à data de vencimento da maturidade das faturas, há a cobrança. Com a cobrança eu irei fazer o encontro de contas entre aquilo que eu consegui cobrar e aquilo que eu adiantei. Normalmente existem sempre, consoante a atividade, determinados valores que não são passíveis de cobrança, ou porque houve notas de crédito, ou por causa de divergências comerciais, e portanto
é normal que a percentagem de adiantamento não seja efetuada a 100%, porque deixamos ali uma margem ali de retenção exatamente para estas situações, ou de encontro de contas, ou de rapel, ou de divergências, ou de notas de crédito por acerto de algumas situações, mas no fim da cobrança há sempre o encontro de contas, e aquilo que é expectável é que eu consiga cobrar mais do que o adiantamento, caso contrário é porque há aqui alguma situação específica do negócio que faz com que a minha margem de retenção não esteja muito baixa e eu estou a adiantar mais do que aquilo que é o crédito exigível e que o devedor me vai pagar. E, portanto, essa é uma situação que normalmente também é normal termos em termos técnicos, que é ter ali uma margem de segurança e não fazer adiantamento a 100% exatamente para prever estas situações. Passando aqui para, portanto, o caso específico, dentro daquele conjunto global do mundo factoring que falamos, o caso específico que consideramos bastante útil e interessante para as empresas exportadoras é exatamente a operação de factoring sem recurso, de exportação continuada, notificada e com cobrança via congênere. Este produto, temos, portanto, um contrato que é celebrado com a empresa nacional que faz a exportação, é sem recurso porque vamos prestar um serviço de assunção do risco de crédito ao nosso cliente e, portanto, não existirá direito de regresso sobre o aderente. Portanto, caso haja atraso ou insolvência dos devedores internacionais, o banco não vai pedir o adiantamento ao nosso cliente, portanto, assume esse risco de crédito, obviamente, até um determinado limite que será previamente comunicado. Portanto, é de exportação, exatamente porque os créditos são constituídos sobre os devedores estrangeiros. O continuado, normalmente aquilo que nós formalizamos são contratos por 6 meses renováveis por iguais períodos. É também notificado, exatamente porque inicialmente existe, portanto, um estudo relativamente aos devedores, uma notificação, um pedido de linha a esses devedores e tem que haver a aceitação desses devedores relativamente à cedência e à obrigação de fazer o pagamento desses créditos depois a nós. Não será a nós diretamente, mas à nossa congênere que nós indicarmos e que fará a cobertura e o serviço, a tal externalização do serviço de cobrança. Nós atualmente trabalhamos com 2 congêneres, portanto a Deutsche Factoring e a Facto France, ambas que são associadas da FCI, que a FCI é a maior associação de empresas de factoring, e portanto é uma rede de empresas de factoring que trabalha pelo mundo inteiro e, portanto, através da Deutsche e da Facto France, nós conseguimos pedir linha e serviço de cobrança para grande parte das geografias do mundo inteiro. Naturalmente que existem geografias onde será difícil, países mais difíceis onde não conseguimos linha e, portanto, será difícil exportar porque não temos linha de cobertura, mas grande parte dos países, digamos que desenvolvidos, onde se possa fazer uma relação comercial sem riscos políticos e grandes riscos de crédito, conseguimos que estas 2 congêneres nos deem a linha de cobertura e prestem o serviço de cobrança. Entrando agora mais concretamente na operação de factoring sem recurso e de exportação, portanto, como vimos, a operação de factoring sem recurso de exportação, há a cedência dos créditos das vendas a prazo desses bens ao estrangeiro. O contrato de factoring é celebrado e a sua operacionalização inicia-se depois com pedidos de linha às congêneres. Portanto, o nosso cliente identifica, eu hoje estou a exportar para estes clientes
tenha interesse, portanto, numa operação face às várias vantagens, aos vários serviços associados à operação de facking sem recurso, tenha interesse em ter linhas de cobertura e, portanto, normalmente o contrato inicia-se com um pedido de linha. Portanto, ele dá-nos um conjunto de clientes para os quais já está a exportar e, em função do nível das quantidades de exportação, dos prazos que ele atribui de crédito a esses clientes, nós fazemos os pedidos de linha à Congeno. Nem sempre esses pedidos de linha são exatamente o ideal e aquilo que o nosso cliente gostaria, mas uma boa parte das vezes conseguimos linhas que façam a cobertura total daquilo que é o saldo da responsabilidade das vendas que ele tem em aberto. Mesmo quando isso não é possível, ainda assim a operação é interessante, mesmo não tenha a cobertura a 100% das vendas, se a linha for um bocadinho mais curta que as necessidades, pelo menos consegue ali uma percentagem considerável para além dos outros serviços associados que depois o Pedro Peças irá falar. Pronto. Operacionalizado esse limite, essas linhas, existe depois a notificação, portanto, desses devedores em que os créditos passarão a ser cedidos à Caixa a partir de um determinado momento e que esse pagamento terá que ser feito à Congénere, que indicamos, portanto, uma daquelas duas, que será a entidade que irá efetuar o esforço de cobrança e a quem deverão ser pagas todas as faturas. Em termos de dinâmica, este processo é dinâmico, ou seja, eu tenho aqui uma dinâmica que acompanha a evolução das exportações para clientes recorrentes do meu cliente, ou seja, o meu cliente está a exportar a um determinado ritmo para uma série de clientes regulares, mas essas exportações podem começar a aumentar. Portanto, a linha de factoring poderá ajustar-se a esse aumento. Portanto, no âmbito da gestão dessa linha, é possível e é recorrente fazer-se pedidos de aumento de linha porque o meu cliente está a exportar mais. Portanto, há aqui um dinamismo relativamente ao valor das linhas que já temos em vigor para um conjunto de clientes recorrentes. Por outro lado, a operação de factoring também é dinâmica ao nível do conjunto dos devedores que eu tenho lá incluídos, ou seja, eu poderei depois ir adicionando ao longo da vida do contrato novos devedores em função da captação de novos clientes em mercados que o nosso cliente já está, ou então em novos mercados. Vamos supor que o nosso cliente só está a exportar vinhos para a Europa, mas agora tem interesse e tem contactos para começar a exportar para clientes no Japão. Portanto, eu posso, a meio do contrato, adicionar novos clientes do Japão porque ele pretende iniciar a relação comercial e começar a exportar para o Japão. E naturalmente que o facto de já ter uma operação em curso e previamente ter sido aprovado logo uma linha para X clientes do Japão, dá logo outra apora e outra segurança ao nosso cliente a começar a fazer essa exportação, portanto, sem correr riscos de crédito e podendo também oferecer melhores condições e prazo. Porque outra das vantagens, em termos de ele ter previamente uma linha aprovada de risco, é ele poder jogar com os prazos, ou seja, eu se puder, faça um concorrente fornecedor dessas entidades japonesas, se eu tiver linha de cobertura suficiente, eu até poderei dar condições mais vantajosas na venda, portanto, maior prazo ao cliente do Japão do que concorrentes, por exemplo, italianos que estejam também a vender para o Japão vinho. Portanto, acabo por dar também aqui um serviço ao meu cliente, reforçando a sua competitividade, porque ele previamente tem o conforto da linha e da operação de factoring. Já para não falar na questão também do adiantamento e da tesouraria. Pedro, temos aqui uma pergunta
no sentido desta obtenção da linha. Portanto, quando falou dos mercados de exportação, em que é mais provável obter a linha, existe algum país totalmente fora de cobertura? Por exemplo, países africanos e sul-americanos é comum obter? Sim. Existem, em África é bastante complicado obter linhas, portanto, temos algumas linhas em termos de países do Magrebe e África do Sul, portanto, outros países, assim, politicamente mais complicados, é muito difícil ou quase impossível obter linhas da Congênere. Até porque alguns desses países até podem ter algumas restrições regulamentares ao nível daquilo que é as suas importações. Por exemplo, há países que obrigam sempre à emissão de carta de crédito. E, portanto, ao fazer-se a emissão de carta de crédito, ao irmos pela via do crédito documentário, depois normalmente a operação e o adiantamento é feito via já carta de crédito e forfait, já não tanto via factoring. Portanto, o factoring posiciona-se aqui para geografias que não tenham risco e que seja possível obter cobertura. Também, por exemplo, na América do Sul também há alguns países complicados em termos de obtenção de linha, face à sua situação e ao seu risco político, e há algumas situações até de dificuldade de saída de dinheiro. Portanto, mas é sempre uma questão prévia que se consegue gerir com o nosso cliente, ou seja, ele antes de iniciar uma relação e antes de avançar com exportação de pedidos para esses países, tendo um contrato de factoring a decorrer, pode sempre pedir a linha. Depois o que pode acontecer vamos supor, Angola não foi possível obter linha, Chile por algum motivo também não foi possível obter linha. Portanto, ele aí já não consegue o serviço da cobertura de risco. E, portanto, depois irá optar se existe alguma outra modalidade, nomeadamente produto de carta de crédito, para conseguir ter alguma garantia e conforto na exportação, ou então assumirá ele o risco dessa exportação e já porque não tem linha de cobertura no factoring. Portanto, depois será uma questão de decisão do nosso cliente. Porque há mercados que não é possível mesmo. Temos muitas empresas que nos afirmam que nos mercados onde eles precisam mais de um seguro de crédito e neste caso, de um produto como este, é onde não existem essa disponibilidade por parte dos bancos, das seguradoras, etc. O que é que acha sobre estes comentários que nos chegam? É assim, no fim e ao cabo, esta rede de congêneres, ao fim e ao cabo, é uma rede que está espalhada pelo mundo inteiro e que faz uma análise de risco relativamente a estes devedores e ao país em concreto onde esses devedores estão incluídos. E naturalmente que há muitos países nessas geografias em que dessa análise eles não compram esse risco. Não compram eles, não compram as seguradoras de crédito. Portanto, há determinadas operações que não é possível, face ao elevado risco do país ou dos devedores, em que não é possível, por esta via, transferir o risco para a instituição financeira. E, portanto, aí teremos outros produtos mais direcionados, nomeadamente os créditos documentários. Portanto, aí terá que ser via crédito documentário, portanto, terá que o banco em Angola, portanto, algum banco em Angola, portanto, fazer uma abertura de carta de crédito ao nosso cliente exportador. Portanto, terá que ser por essa via, porque exatamente há um maior nível de risco e portanto, o exportador não tem outra forma, terá que ser canalizado para outro produto. O factoring não consegue responder porque a Congênere não compra esse risco do país certo. E do devedor. Temos aqui outra pergunta relacionada com se o incumprimento do devedor pode ser por qualquer motivo. O contrato de factoring especifica os motivos incluídos e excluídos.
Portanto, pode ser por qualquer motivo ou se o contract factoring especifica os motivos incluídos aos o factoring pressupõe a cedência de créditos exigíveis. Portanto, naturalmente que aquela questão que eu falei há pouco da margem, no momento em que o nosso cliente faz a exportação, a emissão da fatura e a seguir nos cede esses créditos, ele pode ainda não saber que a totalidade desses créditos não é exigível, porque só depois quando a mercadoria lá chega é que o devedor vai dizer, epá, aqui é uma parte do calçado que isto não está bom, há aqui 5%, 10% que não corresponde, portanto, só vou pagar 90% ou 95% porque há uma outra parte do lote que não chegou em condições. Portanto, há ali uma questão, há ali uma divergência comercial. E, portanto, naquilo em que o crédito é exigível, irá haver cobertura integral a 100% até ao limite que a Congene previamente comunicou. Portanto, agora, outras situações de litígio que existam comercial ou divergências, aí não está coberto, não é? Portanto, para dar um exemplo, eu tenho uma fatura de 50 mil euros. Portanto, ela só está coberta se de facto o comprador no estrangeiro recebeu e confirmou que estava tudo bem com essa fatura. Portanto, se de facto esses 50 mil euros ele confirma que são devidos, portanto, ela está coberta e vai ser paga essa indemnização a 100% dessa fatura, porque não há qualquer divergência. Se houver divergência total, ela não está obviamente abrangida em termos de cobertura. Eu não sei se respondi à questão. Sim, eu penso que sim. Muito obrigado. Continuando aqui. Portanto, relativamente portanto, à questão da cobertura de risco, em determinado momento, portanto, sendo as faturas exigíveis, portanto, não havendo aqui nenhuma questão de litígio comercial, etc., se houver atraso no pagamento ou insolvência, portanto, o nosso cliente poderá dizer-nos, eu pretendo que assuma o risco de crédito e, portanto, façam o pagamento. Portanto, naturalmente que isso terá uma consequência que é o cancelamento. Portanto, a Congene, caso seja essa a opção do cliente, faça o atraso no pagamento. Portanto, vamos supor que o devedor não paga a fatura, ela já está vencida há 30 dias, 60 dias. Portanto, há ali uma dificuldade financeira que o nosso cliente, em determinado momento, diz assim, eu não quero esperar mais, quero que seja paga, portanto, essa fatura, porque ela está abrangida pela cobertura. Portanto, a Congene é acionada, portanto, a Congene, e é feito esse pedido à Congene, naturalmente com o agreement do nosso cliente, e, portanto, a Congene irá fazer o pagamento a 100% dos créditos após os 90 dias do vencimento. Portanto, naturalmente que irá também cancelar a linha, não é? Portanto, uma vez acionada e feito o pagamento, a Congene imediatamente, portanto, esse devedor entra em cumprimento, é acionada aqui a indemnização, portanto, é feito o pagamento e a Congene imediatamente cancela essa linha. Temos também situações em que o nosso cliente, para não haver esta consequência, portanto, para não perder a linha, tenta negociar, ver como é que está a situação do devedor, portanto, e não vai logo para o acionamento. Portanto, o acionamento não é algo automático. Portanto, o nosso cliente poderá gerir esse atraso no pagamento e não avançar logo para o acionamento para receber logo a indemnização, uma vez que isso terá como consequência o cancelamento da linha para esse devedor. E obviamente, uma vez cancelada a linha e paga a indemnização, portanto, ele, se quiser continuar a exportar para esse devedor, já não terá essa cobertura. Portanto, ele poderá optar aqui por negociar com o devedor, ver se é uma situação de dificuldade financeira pontual, ter aqui algum compromisso da parte do devedor
de pagamento faseado dessas faturas e não acionar logo a linha, exatamente para não perder a cobertura. Portanto, grosso modo, era isto que eu tinha para vos dizer. Não sei se existe mais alguma questão que possa ser colocada. Não, neste momento, não. Então, se calhar eu passava para o Pedro Peças. Sim. Obrigado, Pedro. Obrigado, eu. Pedro está no mute. Tem que ligar o microfone. Não sei se já estão todos a ver. Sim? Ok. Então vou começar. Pronto, a mim coube-me explicar quais são os serviços associados no factoring internacional sem recurso. Eu agarraria, para começar, a Caixa teve um slogan há alguns anos e se calhar aproveitava esse slogan para começar a minha intervenção, que era há mais na Caixa que você imagina e que há mais no factoring que nós imaginamos. Normalmente temos a ideia que o factoring é só uma opção do que o cliente tem de poder ser os créditos para poder antecipadamente receber as receitas das suas faturas, mas dentro do factoring há uma quantidade de serviços que o cliente pode beneficiar e que muitas vezes não tem conhecimento do mesmo. Ou seja, hoje em dia os bancos cada vez mais assumiram um papel não só de intermediário financeiro, que sempre foram, mas cada vez mais de parceiro comercial, ou seja, cada vez mais as empresas juntam-se ao banco para ser um parceiro na alavancagem dos seus negócios, na proteção dos seus negócios. Então, hoje em dia, o que o banco dá, além da intermediação que sempre deu, são uma quantidade de serviços que fazem com que os seus negócios possam ser impulsionados. E agarrando aqui nesta questão do factoring sem recurso, eu ia iniciar que atualmente a Caixa só faz factoring sem recurso quando tem garantia de pagamento, ou de uma congênere, ou então de uma seguradora. Normalmente cá em Portugal trabalhamos com uma seguradora para o mercado português e espanhol, daí que aqui a parte do financiamento da garantia de pagamento até 100% tem a ver com a seguradora que só nos garante 95%. Portanto, nos mercados nacionais e espanhóis normalmente trabalhamos com essa seguradora e depois nos outros mercados nós trabalhamos com os congêneres e é depois essa congênere que nos vai definir quais são as condições, o preço do serviço que nos vai prestar. Mas, pronto, um dos serviços que o cliente tem direito quando subscreve um factoring, seja ele com ou sem recurso, é a questão da cobrança. Ou seja, o banco fica responsável de fazer a cobrança dessas faturas, ou seja, está a terciar essa atividade que muitas vezes é feita por pessoas da própria empresa, ou seja, eu quando faço um factoring, seja nacional ou internacional, eu estou a passar esse serviço para o banco, para a Caixa, neste caso. E se estivermos a falar na questão internacional, muitas vezes nós não temos na nossa empresa uma pessoa que fala francês, ou que fala alemão, ou que fala a língua do país para fazer esse esforço de cobrança. Ou seja, e então, quando nós fazemos o factoring sem recurso com uma congênere, essa empresa é do próprio país, sabe as leis do próprio país. Ou seja, é um serviço que eu estou a ter e que não deixa-me de estar preocupado porque estou a passá-lo para uma entidade financeira profissional do próprio país. Isto é uma das vantagens que tem este tipo de financiamento para quem subscreve este produto. Conforme o Pedro disse, a maior parte dos factorings que nós fazemos é com a possibilidade de financiamento, ou seja, o cliente, quando nos cede as faturas, tem a possibilidade de antecipar até 100% dos valores. Esse valor da percentagem é definido normalmente no início da contratação da operação. Muitas vezes tem a ver com a atividade, se tem muitas ou poucas notas de crédito. Por exemplo, se estivermos a falar de uma atividade que nós fornecemos, por exemplo, a grandes superfícies de bem depreciáveis, são tipo de fornecimentos que têm muitas notas de crédito, se calhar a percentagem é inferior a 100. Se calhar há outros negócios em que são completamente normais e podemos ir até mesmo aos 100%
antecipar 100% dos créditos que são cedidos. Tudo depende um pouco da atividade. Também, juntamente com o tal contrato de factoring sem recurso, o cliente vai obter a garantia de pagamento. Como eu disse anteriormente, ou ela é garantida por uma congênere que está em França, está em Itália, está no para onde nós estamos a exportar, o cliente tem a garantia desse pagamento. Tem a garantia até 100% desse crédito. Ou seja, isto estamos a falar tudo no mesmo serviço. Ou seja, eu não preciso de contratar uma empresa para fazer cobrança, eu não preciso ir ao banco, contratar um banco para me fazer o financiamento, eu não preciso contratar uma seguradora para me fazer o seguro. Ou seja, muitas vezes as empresas contratam todos estes serviços a cada uma das suas empresas. Tem uma que faz esforço de cobrança, tem outra empresa que é o banco, que faz o financiamento por conta corrente ou por outro tipo de financiamento, e pode muitas vezes tem que contratar uma seguradora para garantir os seus créditos, e ainda mais, neste serviço, nós também prestamos um serviço, que o Pedro falou há pouco, que é o advising. Ou seja, imaginem, os novos clientes, nós não sabemos se eles são bons, se são maus, muitas vezes consultamos aquelas agências de informação, tipo as DANs e as MOPs, que nos dão informação muito básica sobre os potenciais clientes, dos novos clientes que nós estamos a negociar, e a partir da Caixa, neste serviço completo destes quatro serviços que tem este serviço, nós podemos avisar o cliente e informar o cliente: olha, este cliente é bom cliente, tem linhas de crédito, não tem linhas de crédito, tem incumprimento, não tem incumprimento. Isto tudo no mesmo serviço. Ou seja, muitas vezes aí temos empresas que contratam estes 4 serviços entre 4 entidades diferentes, e o cliente, fazendo um contrato sem recurso na Caixa, pode, no mesmo serviço, ter acesso a estes 3 serviços, 4 serviços, perdão. Então, estes são os 4 serviços que a Caixa dispõe. Normalmente, quais são as empresas que normalmente têm a potência para este tipo de financiamento? Quais são as empresas que, para quem se enquadra este tipo de financiamento? Bom, há vários tipos de empresas que valorizam o factoring sem recurso. Há umas que vão valorizar a questão de poder antecipar os créditos. Isso é um factoring normal, seja ele nacional ou internacional. Há outras empresas que valorizam a vantagem de poder juntar a esse factoring um seguro de crédito ou uma cobertura de uma congênere. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu, se quiser fazer um seguro de crédito, normalmente, para um negócio ou para um cliente, a seguradora vai-me obrigar a que eu faça um seguro de crédito para todos os meus clientes, para os bons e para os maus clientes. Eu, se fizer um factoring, seja ele nacional ou internacional, por um intermédio do banco, eu vou poder beneficiar de um seguro que o banco tem, onde eu posso decidir que só quero colocar 1 ou 2 ou 3 ou 4 clientes da minha carteira e expurgar, por exemplo, muito bons clientes. Muitas vezes esses seguros são muito mais caros porque contemplam clientes bons e clientes maus, não é? Ou clientes com mais risco e clientes com menos risco. Eu, através do factoring, consigo só decidir, só ceder, só cobrir os clientes que eu pretendo. Ou seja, não tenho que vender toda a minha carteira de clientes. E, além do mais, eu posso beneficiar de condições preferenciais, ou junto das congêneres, ou junto das seguradoras, porque nós negociamos vários milhões de euros, e se o cliente for negociar individualmente, com certeza tem condições muito, muito piores do que as nossas. Isto tudo, volto a dizer, tudo englobado no serviço de factoring sem recurso. Ou seja, todos estes serviços estão englobados num só serviço. Temos outros clientes que valorizam a opção sem recurso, seja ela nacional ou internacional, por questões contabilísticas. Não sei se vocês têm a percepção que eu, se fizer uma operação sem recurso, automaticamente a minha rubrica de clientes fica liquidada. Além do mais, a parte do financiamento bancário, essa antecipação não conta para endividamento bancário. Ou seja, temos clientes que fazem só o factoring, seja ele nacional ou internacional novamente, sem recurso, só por questões de vantagens contabilísticas. Por exemplo, se eu fizer uma operação com o recurso, o que é que acontece? A minha rubrica de clientes continua em aberto, porque eu ainda não recebi os créditos por parte do devedor, e essa antecipação vai contar como responsabilidade no Banco de Portugal. Mas se eu fizer uma operação sem recurso, eu vou liquidar automaticamente a rubrica de clientes e essa antecipação não conta como indivisible. Por isso, vai melhorar o balanço da empresa, muitas vezes pode melhorar o rating da empresa, e essa vantagem de melhoria de balanço vai fazer com que o SEAPA tenha melhores taxas, melhores condições em outras garantias bancárias, em médio e longo prazo e outras operações financeiras. Aquela questão do advising, agora outro serviço, que é a questão do advising. Muitas vezes
nós queremos iniciar em novos mercados, em novos clientes, e se formos fazer esse início com o parceiro ao lado, se for o banco a fazer a consulta, o estudo dos clientes, a análise dos clientes, eu vou com certeza negociar condições muito mais vantajosas. E se eu pedir, por exemplo, antes de fechar um negócio de exportação, se eu pedir linhas ao banco, e se nós antecipadamente dissemos que esse cliente tem crédito, eu posso com certeza negociar mais quantidade, ou melhores preços, ou prazos de pagamento, porque eu tenho a garantia que vou receber até um determinado montante. Ou seja, volto a dizer isto tudo no mesmo serviço. Outros clientes também que, não acho que este seja tanta a grande vantagem, mas há outros clientes que fazem factoring para externalizar a parte do serviço da cobrança. Têm muitos clientes e têm várias pessoas dedicadas a essa função, e se eu externalizar esta tarefa da cobrança e do esforço de cobrança ao banco, se vou deixar de ter tanta necessidade de ter tantas pessoas adscritas a esse serviço. Estas são realmente o que é que as empresas procuram e que obtêm com este tipo de financiamento. Não sei se há alguma questão. Eu há pouco vi aqui uma questão aqui sobre a questão do que é que era necessário, não foi? Para a análise dos limites de cobertura de risco e adiantamento de um devedor, sim. Basta só o preenchimento de uma ficha que nós temos e nós fazemos a análise, ou em termos de seguro de crédito, se for um cliente nacional ou espanhol, ou então através de uma congênese, se for noutro país. Basta só o envio da informação do devedor, a perspectiva de faturação anual e os prazos de pagamento negociados. Então nós conseguimos consultar e obter no prazo de 24 a 48 horas a informação se tem linha, se não tem, se é bom ou se é mau cliente. E acho que isto é muito importante porque eu se tiver essa informação na fase da negociação, eu com certeza poderei negociar mais quantidade ou menos quantidade, eu poderei negociar prazo ou não pagamento, eu vou negociar com certeza com muito mais conforto do que tirar uma informação de uma base de dados que não tem tanta precisão como uma linha de crédito. Ok, obrigado, Pedro. Não temos aqui mais, não sei se vai continuar ainda com... Não, esta parte, agora é só passar aquela parte que já falámos, com os serviços não enquadrados, é quando estamos a falar muitas vezes em mercados em que não temos apoio de congêneres nem de seguradoras, aquela questão que há para colocar, nós vamos sempre perguntar, se o nosso cliente se Angola, Tanzânia, quiser fazer o nosso, nós vamos sempre tentar procurar um parceiro que nos garanta esse negócio, que possa ser parceiro, mas obviamente o que o Pedro disse é verdade, muitas vezes tentamos e vamos à procura de um parceiro para ajudar o nosso cliente na sua exportação, mas muitas vezes não conseguimos, e então temos então a tal oferta global, que já ia passando por essa parte, onde nós temos depois os outros tipos de financiamentos que já existem, que é os créditos documentários, os forfés, depois da antecipação. A Caixa hoje em dia é um banco de uma oferta global, então quando não conseguimos colocar o produto de uma determinada maneira, vamos arranjar uma alternativa para tentar continuar a parceria com o cliente e tentar que o cliente faça mais negócios e cada vez mais seguros. Esse aqui é o objetivo então da Caixa. Temos uma oferta global que possa englobar não só factoring, mas também garantias, créditos comunitários, tudo o que o cliente precisa para poder fazer os seus negócios. Ótimo. Obrigado, Pedro. Temos aqui outra pergunta da Cláudia Rodrigues, que nos pergunta quais as vantagens que identifica deste produto em relação aos seguros de crédito, ou considera que são produtos complementares para determinadas geografias não cobertas pelo produto? Nós podemos fazer este produto com seguro de crédito, nós não falámos sobre isso, mas eu posso fazer, imagino que temos uma empresa que já tem um seguro de crédito que cobre os seus clientes, então eu posso fazer uma operação de factoring sem recurso, fazendo ele o endosso da apólice à Caixa. A grande vantagem que temos em relação aos seguros são duas. A primeira é que o seguro não permite eu fazer antecipação de valores, ou seja, eu posso fazer um seguro de crédito, mas eu não consigo recorrer a financiamento com esse seguro de crédito. Eu tenho que sempre fazer uma operação de factoring para poder fazer a antecipação dos créditos. O seguro não nos dá antecipação, dá-nos garantia de pagamento.
E fazendo o seguro à parte, ou seja, aquela vantagem que eu falei inicialmente, eu fazendo um seguro de crédito, eu pessoalmente, eu cliente, eu vou ter que dar à seguradora todos os meus clientes, os bons, os maus, todos eles, e a calcular um prémio pelo volume da faturação que eu vou garantir. No factoring não, no factoring eu só faço a cobertura dos clientes que eu ceder para factoring, ok? Ou seja, como vimos há bocado, há clientes que podem ter ou não cobertura, não é? Mas eu só posso ceder, só tenho que ceder aqueles que eu pretendo ceder faturas. Então isso é uma grande vantagem porque vamos imaginar que há clientes nossos clientes têm muito bons clientes e que não há essa necessidade de estar a pagar um prémio de uma cobertura que realmente se calhar nunca vão utilizar. Eles pretendem cobertura se calhar daqueles que estão mais ou menos ou que não são tão bons. E então a vantagem do factoring é realmente essa de eu poder decidir, além de beneficiar de uma apólice que é da Caixa, ou seja, o nosso cliente vai beneficiar das condições que a Caixa tem negociada com a seguradora ou com a congênere, certo? Além dessa vantagem, normalmente são condições muito mais vantajosas. Por exemplo, vou só vos dar um exemplo. Nossa seguradora garante 95% dos créditos, um preço muito baixo. Estamos a falar de coisas de milésimas e o cliente, por estar a fazer factoring, pode estar a beneficiar dessa apólice. Mas só pode beneficiar dela se fizer o factoring, ou seja, esta apólice que nós temos com esta seguradora está agregada ao factoring. Aquela questão que me falaram, eu só se fizer seguro de crédito tenho realmente a garantia, tenho um daqueles 4 serviços que nós falámos há bocado, temos um daqueles 4, mas se eu quiser, por exemplo, antecipar os créditos, eu tendo o seguro de crédito, o seguro não vai dar antecipação de créditos. Por isso, é uma questão de vermos o preço. Eu julgo que muitas vezes fica mais barato ao cliente fazer o factoring. O custo desses 4 serviços fica inferior a eu fazer, se calhar, um seguro de crédito, onde vai-me engolar devedores que são bons, que eu não tenho interesse de cobrir. Ou seja, estes 4 serviços eu dou mais serviço, se calhar por um preço muito mais baixo. E estamos a falar de que custos é que tem o factoring para o aderente? Desculpa? De que custos é que estamos a falar do factoring? Normalmente, o factoring há uma comissão que é cobrada sobre o valor das faturas cedidas. Essa comissão normalmente vai no pressário da Caixa entre 0,15 a 1,5. Ela é calculada pelo volume de negócios e pelo rating da empresa. Como disse há pouco, hoje em dia tudo está indexado aos ratings e ao rating da empresa, até a dívida do Portugal ou a própria da Caixa, está tudo então, quanto melhor for a minha empresa, obviamente consigo, condições mais vantajosas, não só em termos de comissão, bem como também em termos ou seja, há uma pequena comissão, vai variar entre os 0,15 a 1,5 do valor da assistência de fatura, e depois na questão da cobertura, só para terem uma ideia, o seguro de crédito que nós trabalhamos em Portugal e Espanha, nós alavancamos o custo da comissão, passa, imaginem, em 0,1, ou seja, a venda desse seguro incorporando no factoring, só temos um incremento de 0,1% da comissão que estiver a ser cobrada. Se for a congênere, tem que ser analisada casuisticamente. A congênere vai-nos cobrar um valor, uma comissão, pelo esforço de cobrança, pelo esse serviço de esforço de cobrança, e outra comissão pela garantia de pagamento. E essa comissão é incrementada na comissão que nós vamos cobrar inicialmente. Mas eu estou a falar de coisas que, muitas vezes, tudo junto é muito inferior a 1%. Ou seja, as vantagens todas que o cliente tem com estes 4 serviços, e depois estamos a falar de coisas que normalmente são inferiores a 1%. Depois, obviamente, como informei, dependendo da empresa, estamos a falar de coisas de valores, ou seja, tendo uma garantia de pagamento, tendo esforço de cobrança, tendo impacto contabilístico, ou seja, por 1% ou por valores a rondar disso, estamos a falar de preços muito baixos para as vantagens que tem. Isto é a minha opinião. Eu ponho muitas vezes no lado das empresas, como disse, estive nos balcões muitos anos, e eu acho que 1% ou só em negócios que são poucas margens muito espremidas, mas a mais-valia que tem este tipo de serviço para o custo-benefício, acho que é bastante atrativa, e comparando depois com os outros produtos, com as garantias e com os créditos, então, ou mesmo com os próprios só seguros de crédito, exclusivamente, os clientes sabem que é muito mais caro do que isso, não é? Ou seja, eles têm essa percepção. Muitas vezes eles não têm conhecimento de que
existem estes serviços todos. Normalmente as pessoas têm ideia, os clientes têm ideia que o factoring é o poder antecipar as faturas e não têm esta informação, porque é por isso que eu acho que este webinar é importante, porque quem teve cá hoje vai ficar muito mais esclarecido de que o factoring não é só eu poder receber as faturas antes do prazo, tem muito mais que isso, é muito mais que isso. Sem dúvida. Obrigado, Pedro. Não temos aqui mais perguntas por parte dos participantes. Também já chegamos aqui à nossa hora de terminar o nosso webinar. Penso que foi bastante interessante e bastante extenso. Aqui os tópicos foram abordados. Também, qualquer dúvida que os participantes tenham, podem-nos fazer chegar tudo aquilo que é as questões e nós colocaremos à Caixa de Depósitos ou diretamente à Caixa de Depósitos através do e-mail que está aqui neste slide. De qualquer das formas, no final do webinar nós enviaremos a apresentação, que foi as duas apresentações que foram feitas e os contactos também daqui da parte das equipas especializadas da Caixa de Depósitos. De resto, resta-me agradecer ao Pedro, aos Pedros por esta, hoje temos aqui um triplamente de Pedros, como oradores e como anfitrião. Resta-me agradecer a vossa participação e agradecer à Caixa pela esta iniciativa, bem, em conjunto connosco, e esperar que muitas empresas recorram a estes produtos para os seus processos de internacionalização. Mais uma vez, muito obrigado aos dois e espero vê-los em breve aqui, online ou fisicamente na Caixa de Depósitos ou na Câmara de Comércio. Muito obrigado e até breve. Obrigado, nós, bom trabalho.